para esse homem tão bonito, rapaz. Aleluia. Levante sua mão em nome de Jesus. Pai, eis aqui, Pai, o teu servo, Pai. Usa de uma maneira maravilhosa, Pai, no qual o teu Espírito Santo venha entrar no nosso ser, Pai, no nosso coração. Que venhamos a cada um aqui, Pai, ter entendimento. Desde já eu repreendo todo qualquer espírito que venha querer mudar o nosso pensamento, tirar o nosso pensamento, roubar o que estamos ganhando, Pai amado, porque tudo que vem daqui, tudo que sair desse altar vem do céu para cada um de nós. Em nome de Jesus, quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Primeiramente, já saí de casa agradecendo a Deus pelo privilégio de servir a Ele na casa dEle. Amém? Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens que é intitulada em O Privilégio de Servir. Eu quero que você repita comigo: o privilégio de servir. Amém? É um privilégio. Eu estava saindo de casa, eu parei o carro e eu comecei a declarar: Senhor, é um privilégio ir para a tua casa, louvar o Senhor, pregar a tua palavra, adorar o Senhor, servir ao Senhor com aquilo que Ele tem me dado. Vocês sabiam que Deus, Ele usa você com aquilo que você tem na mão, aquilo que você tem, que Ele depositou sobre a sua vida, Ele quer usar em prol de outras. Amém? Então que o Espírito Santo Ele venha estar nos conduzindo nessa mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem que falou muito forte ao meu coração ali na sede hoje pela manhã. Quando nós estávamos ali, nós fomos tremendamente impactados pela presença do Senhor naquele lugar. Foi notório através da ministração da vida do pastor Sandro. Mas o mesmo Deus que operou lá é o mesmo que quer operar aqui. Amém? Quem crê? Amém? Quem crê que Deus tem algo novo aqui para a sua vida essa noite? Quem crê? Amém? Só em você ter se disponibilizado a estar aqui essa noite, você deu um passo de fé e o Senhor há de te honrar. Amém? E o tema da nossa primeira mensagem é assim: quem é o meu próximo? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: quem é o meu próximo? Amém? E eu também convido você a estar abrindo a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 em diante. Amém? Antes de subir aqui, eu estava conversando ali com o pastor. Por mais que a gente suba aqui várias vezes e ministre a palavra de Deus, sempre existe aquele friozinho na barriga. E o meu pastor disse assim: e eu quero que nunca isso acabe, porque pelo menos eu subo aqui dependendo do Espírito Santo, amém? Não da minha capacidade. Então vamos lá, em Lucas, versículo 25 em diante. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, diga, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a palavra daquele intérprete da lei, respondendo Jesus. Então Jesus lhe diz: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Nós vemos aqui um doutor da lei, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, que sabia dos mandamentos, da lei de Moisés, conhecia esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas. E ele faz a seguinte pergunta para Jesus, querendo colocar Jesus à prova. E em outras versões diz, querendo experimentar Jesus. Se você for ler em outras traduções, diz, ele queria experimentar Jesus. Então, Jesus perguntou o que está escrito. E ele mesmo foi respondendo a pergunta dele.
A pergunta que nós vemos que ele fez uma pergunta boa, porém a motivação dele não era boa em fazer aquela pergunta para Jesus, porque ele queria testar Jesus. Na nossa linguagem, ele estava querendo testar Jesus, porque ele conhecia. Mas Jesus queria mostrar algo a ele. Então no versículo 29, ele tenta se justificar. Tentou justificar-se, pois achava que Jesus estava afirmando que ele não cumpria a lei. Então perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Fale comigo mais uma vez. Quem é o meu próximo? Jesus então respondeu com uma parábola. Mas antes de nós entrarmos nessa parábola, eu queria refletir sobre essa pergunta com vocês. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O intérprete da lei não pede nenhum esclarecimento com relação ao amor de Deus, mas sim com relação ao amor ao próximo. Mas Jesus queria corrigir esse equívoco e a noção errada que tinha de próximo. Então Jesus mostrou perante a parábola, que nós vamos ver, a parábola do bom samaritano. Essa é uma palavra muito forte e ela quer nos ensinar algo. Deus não está querendo hoje trazer condenação sobre a vida de ninguém, mas sim uma reflexão e gerar dentro de nós compaixão. E vocês vão ver aqui no decorrer dessa mensagem. Quem é o meu próximo? Qualquer um que se acha em caso de necessidade, não importa a raça, a classe social, nacionalidade, esse pode ser o meu próximo. Qualquer pessoa que eu encontrar na rua, que tem alguma necessidade, que eu posso ajudar, esse ali é meu próximo. Então Jesus começou a falar sobre a parábola no versículo 30. Diz, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando ali o semi-morto. E eu quero falar também sobre esse percurso aqui de Jerusalém até Jericó. Queria explicar um pouco para vocês. Jericó ficava abaixo de Jerusalém, ali mais ou menos 1.200 metros. De uma estrada cheia de curvas, cheia de cavernas, cheia de pedras, de rochas, ali onde os salteadores podiam se esconderem para dar os seus botes para saquear as pessoas que passavam por aquela estrada. E mais ou menos 24 quilômetros de subida ali, de descida de Jerusalém até Jericó. Em muitos lugares dessa estrada tinha abismo de mais ou menos 100 metros. Não havia vegetação, somente rochas e cavernas. E Jesus aqui, ele quer trazer uma reflexão para nós. E ele quer nos ensinar algo. A maioria das oportunidades de servirmos as pessoas ocorrem no âmbito da vida cotidiana. No seu cotidiano. Lá na sua escola, lá no seu trabalho, na sua rua. Sempre Deus está nos dando oportunidade de fazermos algo por alguém. De servir o nosso próximo. Essa palavra de hoje foi que nem falou o nosso pastor Sandro. A nossa oração hoje é que haja um batismo de compaixão nos nossos corações. E Jesus prossegue falando nessa parábola. Então aquele homem ali se encontrava caído, ferido. E no versículo seguinte diz assim: casualmente descia um sacerdote
por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Ou seja, viu aquela situação, viu a situação daquele homem, passou pelo outro lado. Quem é um sacerdote? O sacerdote ali era um homem de Deus. Uma pessoa que tinha o quê? Uma vida voltada para Deus. Ministrava sobre pessoas, levava o sacrifício das pessoas para Deus. O sacerdote, ele conhecia os princípios e as palavras de Deus. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que ele passou de largo. Um sacerdote conhecia a lei de Moisés. Levítico 19:18 diz, parte B, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse sacerdote, ele conhecia essa palavra. Ele conhecia essa passagem da Escritura que dizia que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse sacerdote, ele tinha por obrigação também de conhecer Provérbios 21:13, que diz o seguinte: o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Essa palavra, ela é tremenda. E muitas das vezes pode estar acontecendo no nosso meio. Muitas das vezes eu posso estar com um cargo aqui na igreja, um ministério aqui na igreja, mas lá na rua eu posso não ter esse coração, ter essa compaixão, essa sensibilidade de amor ao próximo. É isso que Jesus está querendo nos ensinar essa noite. Pode ter certeza, meu irmão, que essa mensagem, ela falou muito forte ao meu coração. Por quê? Porque é um dos nossos maiores desafios, amar o nosso próximo. Porque eu amar aquele que gosta de mim, aquela pessoa que é legal comigo, como eu costumo dizer, é muito fácil. Mas amar aquele que me fere, aquele que não concorda com o que eu falo, aquele que me xinga lá no trabalho, aquele que quer ver o meu mal, esse é o nosso maior desafio. O sacerdote, ele estava plenamente ciente das Escrituras, do que estava escrito. E Jesus continua dizendo: semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Quem é o levita? O termo levita é dado aos descendentes de Levi, mas que não são da linhagem de Arão. Exerciam funções secundárias no templo. Alguns eram assistentes de sacerdotes. Alguns eram membros da polícia do templo. Outros mantinham o cuidado do templo. Suas vidas eram dedicadas ao serviço religioso. Eram pessoas que estavam constantemente dentro da igreja, tendo contato com a palavra de Deus, servindo a Deus, porém com o coração longe do que Deus queria. O sacerdote e o levita eram pessoas cujos ofícios obrigavam a ter compaixão, ternura dos demais e que ensinavam os outros a cumprirem a lei, ao amor ao próximo. Eles tinham por obrigação. Eles eram pessoas referências. E provavelmente, aquele homem que estava caído era um judeu. Não tenho certeza, mas provavelmente poderia ser ali um judeu que estava ali. Um irmão deles. Mas Jesus também quer nos ensinar mais uma coisa aqui essa noite.
A religiosidade, diga, religiosidade é inimiga da compaixão. A religiosidade, ela é inimiga da compaixão. A gente vê que os próprios religiosos, eles se levantaram contra Jesus. No início da palavra que eu estava lendo aqui, um doutor da lei, o religioso, se levantou com a intenção de quê? Colocar Jesus à prova. E Jesus nos ensina que a religiosidade, ela é inimiga da compaixão. E prosseguiu com a sua parábola lá no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se dele. Diga, compadeceu-se. Cara, de onde menos ele esperava ali, veio o socorro dele. Um samaritano. Os samaritanos, eles não se batiam com os judeus. Eles eram inimigos. Eles não se batiam, eles não se gostavam. Eles não tomavam nem um copo d'água junto um com o outro. E esse samaritano, ele nos ensina muito aqui. Um samaritano que teve o seu coração movido pela compaixão. Ele nos ensina a ter compaixão aqui nessa passagem, esse samaritano. E eu aprendo uma coisa: a ter sensibilidade para ver, disposição para se aproximar e compaixão para agir. Foi o que teve esse samaritano. Ele se sensibilizou de ver aquele homem naquele estado. Ele não somente teve compaixão, mas aproximou o ferido e ali deitou óleo sobre as feridas dele, cuidou dele, usou da provisão que ele tinha. A Bíblia diz, Jesus conta que ele abriu mão do seu próprio animal ali e colocou ele em cima e levou até uma hospedaria. Ou seja, o que é que ele está nos ensinando aqui? Que ele abriu mão do seu próprio comodismo para servir. Muitas das vezes, nós, para servir, nós abrimos mão de muitas coisas para servir a Deus. Nós pagamos um preço. Para servir a Deus, porque, que nem eu falei, para mim eu tenho isso como privilégio. Porque lá atrás, Deus se compadeceu de mim. Está entendendo? E hoje Deus me usa para que através da minha vida, outras pessoas sejam alcançadas. Não só aqui em cima, pregando aqui. Porque muitas das vezes pregar aqui se torna... é meio desafiador e não é. Dá aquele nervosismo, mas o Espírito Santo vai conduzindo. Mas o desafio é lá no trabalho, é lá na rua. Que é onde nós temos a oportunidade de servir as pessoas. E muitas das vezes nós cruzamos os braços. Muitas das vezes nós passamos, de largo. Passamos por outro lado. E as pessoas, por verem nós na igreja, por verem nós servindo a Deus, elas esperam muito de nós. Elas esperam. Elas esperam, vocês sabiam disso? E muitas das vezes nós deixamos a desejar. Porque não queremos abrir mão do nosso comodismo. Há muitos anos, eu abri mão do meu comodismo e eu decidi que eu queria servir a Deus. De alguma forma eu queria fazer algo para Deus. A minha oração quando eu estou no meu quarto, quando eu estou buscando a Deus, eu peço para ser um instrumento de Deus na vida de alguém.
ser bênção de Deus na vida de alguém. E eu sinto dentro de mim que o Espírito Santo, ele ministra, que Deus não me tirou lá daquele lamaçal do pecado, lá do estado que eu vivia à toa. Ele me chamou com um propósito, para ser luz, para ser sal, fazer a diferença. Fazer a diferença na vida das pessoas. É chegar numa pessoa, ela está triste ali, abatida, e declarar uma palavra de fé para ela. É orar no trabalho, ser ousado mesmo, tentar transmitir aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Todos os dias lá no meu trabalho eu sou responsável por fazer a oração lá, juntamente com os vendedores lá que trabalham comigo. Eu entrei num dia, no outro, quando souberam que eu era evangélico já, o irmão Isaac vai orar por nós. E todo dia eu saio de casa, Senhor, pedindo a graça do Senhor e pedindo a Deus para ser bênção na vida daquelas pessoas. Ser um instrumento de Deus. Porque é no nosso cotidiano que nós temos oportunidade de servir a Deus. Quem concorda comigo, diz amém. Nós temos, todos os dias tem pessoas que precisam de uma palavra. Às vezes tem uma pessoa na rua com necessidade. E o Senhor Jesus quer nos ensinar a ter compaixão dessas pessoas. A olhar para ela com um olhar de misericórdia. No versículo 34 diz: e chegando-se, pesou-lhes as feridas, aplicando-se ali óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Muitas das vezes Deus coloca pessoas para caminhar do nosso lado, que nós precisamos ser bênção para aquelas vidas e ser um instrumento de cura para elas. Eu vejo aqui, eu tenho um exemplo aqui dos nossos pastores, a pastora ministrando aqui a vida das mulheres, sendo canal de Deus para a transformação de vida de mulheres. Por quê? Porque foi para isso que Deus chamou ela. Faça essa pergunta para Deus: Senhor, para que o Senhor me chamou? Só você e Deus. Qual o plano, qual o propósito que o Senhor me tirou lá do mundo? Qual a razão da minha vida? Qual o propósito? O Senhor me colocou aqui nessa terra para fazer o quê? E quando você começa a descobrir os planos de Deus para a sua vida começa a ter sentido. É você olhar para si mesmo, ver que apesar de você ser apenas um ser humano, Deus te usar como um canal de bênção para abençoar a vida de alguém. Você sabia que muitas das vezes você calado, você abençoa uma pessoa? Você sem dizer nenhuma palavra. Você quietinho no seu canto, você abençoa uma pessoa. Uma atitude sua pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Isso é chamado testemunho. Abriu mão, esse samaritano, ele abriu mão de seus compromissos, da sua agenda para poder ajudar. Com certeza aquele homem ia passando ali, provavelmente ele ia a negócio. Porque eles transitavam ali naquela estrada ali, aquelas pessoas, ela subia para Jerusalém, descia para Jericó a negócios. Com certeza ele ia a negócio ali. Provavelmente. E ele parou, abriu mão daquilo que tinha para fazer, abriu mão dos seus recursos ali, porque ele investiu tempo e investiu os seus recursos ali para ajudar aquelas pessoas. E muitas das vezes Deus nos chama também para investir o nosso tempo em pessoas, os nossos recursos. Eu digo porque eu já fui abençoado dessa forma. Pessoas
dedicar um tempo ali para me ensinar algo. Tem pessoas que só de estar perto de você já faz total diferença na sua vida. Sabia que existem pessoas assim? Existem pessoas que só em estar ali perto de você, passou 5 minutos, trocou 2 palavras com você, já consegue lhe motivar, já consegue lhe levar para cima. Que nós venhamos ser essas pessoas, amém? No nosso trabalho, na nossa casa, que nós possamos, glorificar o nome do Senhor. Versículo 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te restituirei. Denário significa em dinheiro 1 dia de trabalho. Então aqui ele investiu 2 denários aqui na vida daquele homem. Ele investiu seus recursos. Essa foi a reação de alguém de quem nós poderíamos esperar ódio. Porque os samaritanos, como eu falei, eles não se batiam com os judeus. Aquele homem ali, ele poderia muito bem passar também de lado. É um judeu. Não gosto deles mesmo. Eles também não gostam de mim. Deixa ele aí. Mas não, a palavra de Deus diz que ele se compadeceu, ele teve compaixão. Depois Jesus traz uma aplicação prática ao coração do escriba. E diz assim, no versículo 36, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede de igual modo. Jesus falou para ele. Você vê que os religiosos, ali eram religiosos que estavam conversando com Jesus, judeu. Eles não se gostavam. Eu amei a aplicação que o pastor Sandro fez lá, porque ele disse assim, que ele não falou nem o samaritano. Ele falou o que usou de misericórdia dele. Ele disse assim, aquele que usou de misericórdia. Ele não falou nem assim, foi o samaritano que ajudou ele. Jesus estava lhe ensinando não somente quem era o seu próximo, mas a ser um bom próximo, agindo com compaixão, generosidade. É isso que Deus quer nos ensinar, a sermos um bom próximo. E algo que me chamou muita atenção está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Eu até marquei aqui na Bíblia do meu celular. Queria ler bem rapidinho aqui com vocês. Para a gente ter um momento de adoração e de oração. Tenha em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que é que Paulo fala aqui aos Filipenses. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não se considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Assim diz, né, na versão que eu estou lendo aqui. Mas se esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. Olha aqui, Jesus tomou forma de servo. Jesus, ele veio para nos ensinar a servir. Nós estamos no ano do servir. Deus quer nos fazer crescer na prática do servir. Não só aqui dentro da igreja, dentro desse templo, mas também lá fora. Dedicando tempo, investindo os nossos recursos
ajudando os nossos próximos. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo nome. Amém? Jesus, ele veio para nos dar o exemplo de servir. Jesus, ele estava ali reunido com seus discípulos, ele pegou a toalha, a vasilha ali e foi lavar os pés dos seus discípulos, para dar o exemplo de servir. E Deus honra os seus servos. Deus honra. Deus honra. Às vezes que você chega cansado, mesmo cansado, você vai lá. Não, para mim é um privilégio e servir ao Senhor. Pagar um preço. Abrir o seu lar para uma célula. Quando eu comecei a liderar a célula, que quando eu abri a porta da minha casa para uma célula, eu estava abrindo as portas da minha casa para a presença de Deus. Eu abri a minha casa, eu abri a minha vida, eu passei a dedicar a minha vida ao serviço de Deus. E Deus tem me honrado. Assim como muitos aqui eu vejo. Tem pessoas aqui que me inspiram. Por quê? Porque pagam o preço. De servir. Jesus quer trazer esse entendimento ao nosso coração. Que nós não venhamos ser que nem o levita ou o sacerdote, que viu ali o estado daquele homem e passou, tapou os olhos, não olhou. Hoje eu vi uma unção de graça ali na Paz Church Fortaleza, que eu não me aguentei, eu chorei. Senhor, eu faço tão pouco. Eu faço tão pouco. Ministério de Louvor, se quiser, já pode estar subindo. Eu faço tão pouco. Essa palavra que Deus está nos trazendo hoje não é para nos condenar, e sim para gerar dentro de nós um arrependimento de muitas das vezes nós olhar para as pessoas e não ter compaixão delas.